Amós capítulo 7, do verso 1 até o verso 9. Isto me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia. E era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de todo a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Isso me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu: Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também isso. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: Que vês tu, Amós? Respondi: Um prumo. Então me disse o Senhor: Eis que eu porei prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Ó Deus, tu que aparecestes a Amós e revelaste a ele a tua palavra, nós pedimos que o Senhor ilumine também o nosso entendimento, para entendermos o significado dessas visões, o cumprimento delas e também de que forma estas palavras significam para nós hoje, de que maneira nós podemos aplicar a nossa vida. Nós pedimos que cada pessoa que aqui se encontra seja abençoada nessa noite, com conforto, consolo, edificação, instrução, se necessário, correção e disciplina. Tudo isso da parte do Senhor. Oramos na mediação do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós entramos agora na segunda parte do livro de Amós, que é a parte final, que compreende os capítulos 7, 8 e 9. Até agora, até o capítulo 6, nós vimos os esforços do profeta para trazer a nação de Israel de volta aos caminhos de Deus. O Reino do Norte, cuja capital era Israel, havia se desviado grandemente da vontade de Deus. Deus já havia mandado alguns profetas, Elias, Eliseu, o profeta Joel, e agora havia mandado Amós. E Amós consistentemente vem chamando, aqui nos 6 primeiros capítulos da sua profecia, não somente os israelitas, mas especialmente os nobres, o rei e toda a sua família, os poderosos da terra, os juízes, a que se arrependam dos seus pecados, que se voltem para Deus. Caso contrário, Deus haveria de castigá-los duramente com os castigos da aliança, conforme a lei que Deus havia dado a Moisés. Contudo, os israelitas não deram ouvidos a Amós, não vinham dando ouvido a Amós, como também não deram ouvidos aos profetas que vieram antes de Amós. Eles continuavam no seu caminho de dureza, adorando a Deus da maneira errada, no culto sincrético, um culto místico, e que não tinha nada a ver com aquilo que Deus havia revelado. Agora, então, Deus finalmente anuncia a Amós a chegada do juízo, e ele faz isso através de várias visões. Na verdade, são 5 visões que compõem o final do livro. O livro, então, nessa segunda parte, ele consta das 5 visões que Deus deu a Amós com respeito ao futuro da nação de Israel, e essas visões estão comentadas, separadas por alguns comentários e narrativas, como nós veremos, e também o livro termina com a promessa da restauração da nação de Israel, que está no finalzinho do capítulo 9. As 5 visões que Deus deu a Amós e que ele registrou aqui nesse livro são a praga de gafanhotos, um grande fogo, a visão do prumo, a visão de um cesto de frutos e a visão do altar em Betel. Hoje nós veremos as 3 primeiras visões, que estão agrupadas aqui nos versos de 1 a 9, a visão dos gafanhotos, do fogo e do prumo. O que é que Deus queria dizer com aquilo? Que lições nós podemos tirar para a nossa vida a partir dessas revelações? Então, vamos ver as primeiras visões, começando com a visão dos gafanhotos, está aí nos versos de 1 a 3. Amós começa dizendo: Isto me fez ver o Senhor Deus. Aqui Amós está apontando para a fonte daquilo que ele vai dizer. O que ele vai dizer é alguma coisa que o Senhor Deus mostrou para ele. Ele não está falando da sua cabeça, ele não está contando um sonho que ele teve, ele não está contando alguma coisa que ele imaginou, mas ele está contando aquilo que Deus fez com que ele visse, uma visão da parte de Deus. Nós não sabemos exatamente de que maneira Deus mostrou isso a Amós. Pode ter sido numa visão, pode ter sido durante um sonho, ou Amós entrou em êxtase diante de Deus. A Bíblia não é muito clara sobre esse mecanismo através dos quais Deus falava aos profetas do Antigo Testamento.
O que importa era que o profeta trazia uma palavra da parte de Deus. Ele podia dizer, assim diz o Senhor, ou isso Deus me fez ver, isso Deus me fez compreender. E essa era a forma pela qual Deus costumeiramente falava ao seu povo na antiga aliança, através dos profetas a quem ele se revelava de diversas maneiras. Depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, que é a revelação maior de Deus, é o próprio Deus entre nós, cessaram esses modos extraordinários pelos quais Deus se revelava ao seu povo na antiga aliança, conforme diz o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 1. Segundo, tendo Deus outrora falado aos nossos pais, de muitas formas, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho. Jesus Cristo é a revelação final de Deus. E após a vinda de Cristo e o registro do que essa vinda representa, que foi feito pelos apóstolos, nós não temos mais pessoas hoje como Amós, a quem Deus apareça e mostre alguma coisa com relação ao futuro do seu povo ou algum ato novo, alguma interferência que Deus haverá de fazer no mundo. A revelação de Deus já está completa, com os profetas do Antigo Testamento, com a pessoa do Senhor Jesus e os apóstolos no Novo Testamento. Por isso que, dentro da nossa tradição reformada, um ponto central para nós é o slogan Sola Scriptura, somente a Escritura. Nela nós encontramos a revelação final de Deus, tudo o que Deus queria nos dizer a respeito de si, de nós mesmos e dos seus planos para o mundo, da nossa redenção, ele já fez através de profetas como Amós e dos apóstolos de Cristo no Novo Testamento. Mas o que Deus então mostrou a Amós na maneira característica da antiga aliança? Deus mostrou a Amós uma praga de gafanhotos que estava vindo sobre a nação de Israel. E diz aí o verso 1, que Amós viu que era Deus que formava os gafanhotos. A gente não sabe exatamente o que é que Amós viu, não é? Se os gafanhotos estalavam do nada, ou surgiam do nada, ou de que forma, mas no final Amós entendeu que era Deus que estava formando aqueles gafanhotos, ou seja, aquela praga não seria nenhum acidente, não viria por acaso. Por trás daquela praga de gafanhotos estava a mão de Deus, que nas palavras de Amós aqui, estava formando esses gafanhotos cortadores, a palavra que é usada aqui. Tem muitas palavras para gafanhoto no Antigo Testamento. Nós temos que lembrar que os gafanhotos eram uma praga muito temida e era muito comum no Antigo Oriente. E os israelitas e os outros povos sabiam fazer a distinção entre os diversos tipos de gafanhoto. E a palavra que é usada aqui se refere exatamente àquele gafanhoto cortador, que não deixava pedra sobre pedra quando vinha sobre uma lavoura. Então era Deus que estava formando exatamente esse tipo de gafanhoto a que haveria de vir sobre o seu povo. E o timing, o momento em que esses gafanhotos estavam vindo, é que tornava a praga especialmente pavorosa. Diz aí no verso 1 que ele formava gafanhotos ao surgir da relva ou da erva serôdia, e era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. O rei de Israel, ele tinha direito às primícias da erva. Todo israelita, na hora que chegava o momento da colheita, que o capim crescia, e o capim era usado para o gado, o capim era usado para uma série de outras finalidades, para fazer palha. Então, quando o capim crescia, o israelita pegava a primeira safra e era o tributo que ele pagava ao rei, era o imposto de renda. Então, o leão levava a primeira safra do israelita. E aí começava a surgir o capim novo. Então, na hora que essa erva serôdia, que é o nome que se dá à segunda colheita, estava brotando, aí vieram os gafanhotos. Ou seja, eles vieram exatamente na pior hora que poderia acontecer, quando a relva estava brotando, estava começando a crescer de novo. Por que isso era ruim? Porque o rei ia ficar com as primícias e o povo ia ficar sem nada. Não ia sobrar nada para o povo dar para o gado, dar para as ovelhas, para fazer capim, para fazer palha, para fazer qualquer outro tipo de coisa, e o resultado seria fome, miséria, destruição, lembrando que aquela sociedade era uma sociedade baseada na agricultura e na pecuária. Uma praga como essa era devastadora. Era devastadora. Na visão de Amós, diz aí o verso 2, que eles comeram toda a erva da terra. É isso que Deus fez Amós ver. Os gafanhotos chegando, o brotinho surgindo, o gafanhoto passando o dente, não sobrou absolutamente nada. A coisa era tão grave que despertou a compaixão de Amós. Amós sabia que essa praga, ela vinha como o castigo da parte de Deus, tanto é que quando ele intercede, a primeira coisa que ele diz é o quê? Deus, perdoa. Ou seja, ele sabe que aquilo era consequência dos pecados da nação de Israel e que aquilo fazia parte da maldição da aliança. Se você abrir sua Bíblia comigo, no livro de Deuteronômio, capítulo 28,
verso 42, os gafanhotos constam lá como sendo parte das pragas que Deus mandaria sobre o seu povo, se o seu povo se desviasse dos seus caminhos. Deuteronômio 28, no verso... Eu estou em números, por isso que não estou achando aqui. Deuteronômio 28, verso 42. Vamos começar no verso 41. Aqui são os castigos, as maldições da aliança. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra, o gafanhoto os consumirá. Praga de gafanhoto significava castigo de Deus sobre a nação por ter violado o pacto e violado a aliança. E não era a primeira vez que Deus estava mandando praga de gafanhoto contra a nação de Israel. Nós já vimos lá no capítulo 4, verso 9, Amós dizendo assim da parte de Deus: eu vos feri com crestamento e ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou-a o gafanhoto, contudo não vos convertestes a mim. Deus já tinha mandado diversas pragas contra a nação de Israel como aviso do seu desprazer e a iminência do juízo que haveria de desabar sobre a nação. Mas em vez de se arrepender, a nação de Israel havia se endurecido cada vez mais. E Deus então agora mostra essa terrível praga devastadora que viria como prova e expressão do seu desprazer. Era tão grande que Amós se compadece. A gente acha difícil ver esse quadro, né? Porque até o capítulo 6 o que a gente vê é Amós trazendo fogo e enxofre do céu contra a nação de Israel. A pregação de Amós é uma pregação pesada, né? E a gente podia pensar até que o profeta era uma pessoa iracunda, né? Que estava com raiva da nação de Israel, vivia indignado por todos aqueles pecados, mas o quadro que nós temos aqui no capítulo 7 é de alguém que, ao ver a realidade do que haveria de acontecer com o seu povo, o seu coração se enterneceu, o coração de Amós se quebrantou. E aí ele faz o que muitos outros fizeram antes dele, diante de situação semelhante. Ele intercede pelo povo de Deus, ele intercede pela nação de Israel, o mesmo que antes, até o capítulo 6, vinha anunciando esses juízos, a invasão babilônica, a invasão assíria e demais castigos, é o mesmo que agora se dirige a Deus e pede que Deus perdoe o seu povo. Verso 2, tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. O que Deus pede aqui o que Amós pede aqui é que Deus perdoe a nação de Israel, que é a causa da praga que estava vindo. E ele usa dois argumentos com Deus. Primeiro, ele diz assim: como Jacó vai subsistir? Ao chamar Israel de Jacó, Amós como que está lembrando a aliança de Deus com os patriarcas, porque Israel é Jacó, é um dos 3 patriarcas com quem Deus fez a aliança. Há aqui uma invocação sutil de Jacó, dizendo: como esse povo descendente de Jacó, com quem tu tens uma aliança, haverá de subsistir se essa praga vier realmente a acontecer. Como ele vai subsistir? Amós preocupado Amós sabia que o povo merecia o castigo, mas ele está preocupado que o castigo não seja tão grande que venha a extinguir aquele povo com o qual Deus fez a aliança, aquele povo que Deus escolheu de entre os demais povos da terra para ser o seu povo particular, a nação de sacerdotes e reis que ele tomou para si. Senhor, perdoa Jacó, como ele subsistirá? E o segundo argumento: ele é pequeno, ou seja, ele é fraco. Curioso é que a nação de Israel, nessa altura, pensava que era grande coisa. Nós vimos isso na mensagem anterior. A nação pensava que era uma grande potência. Aparentemente tinha motivos para isso. O rei Jeroboão II tinha introduzido a nação a um período de prosperidade, de conquistas militares, que inflava o ego do israelita. E do que Amós zombou na última mensagem que nós vimos, dizendo assim: vocês estão se vangloriando de conquistar uma cidadezinha chamada Lodebar, que quer dizer nada. O israelita pensava que era muita coisa, mas Amós tinha a percepção correta. Jacó é pequeno. Esse povo não é nada diante da grande potência da Síria, diante dos nossos inimigos. Ele não aguenta nenhuma praga dessas, a economia não vai suportar esse tipo de coisa. Por isso, Deus, perdoa esse povo. Tem misericórdia desse povo, não permita que essa praga aconteça. E aí, se a atitude de Amós nos surpreende, e a de Deus, como sempre, mais ainda. Diz o texto aí no verso 3, que o Senhor se arrependeu e disse: não acontecerá, disse o Senhor. Não acontecerá. Deus se arrependeu. Eu não preciso explicar para vocês que o arrependimento de Deus não é o arrependimento do homem. O homem, quando se arrepende, é porque ele faz uma avaliação de alguma atitude que ele tomou, percebe que foi errada ou equivocada, e aí ele volta atrás naquilo que ele errou. Então isso se chama arrependimento. A pessoa sente
que falhou, seu coração pesa, ele percebe que fez alguma coisa que não devia. E às vezes com arrependimento vem o remorso e, consequentemente, uma mudança de atitude. Mas o arrependimento de Deus não é como o arrependimento humano. Isso se trata da linguagem bíblica denominada de antropopatismo. Melhor começar com antropomorfismo. Toda vez que a Bíblia se refere a Deus como homem, então nós chamamos isso de linguagem antropomórfica. É uma palavra grega composta de antropos, homem, e morfeu, que é e esse verbo morfeu, que significa parecer ou se assemelhar. Então, quando a Bíblia diz a mão de Deus, ou os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, essa é uma linguagem antropomórfica, porque Deus não tem ouvido, não tem braço e não tem olho. Deus é espírito. Mas a Bíblia fala de Deus como se ele fosse um de nós, para que facilite a nossa compreensão. Da mesma forma, a Bíblia atribui a Deus determinados sentimentos e emoções humanos para que nós possamos melhor entender. E um deles é o arrependimento. Então, é uma linguagem em que Deus é referido como se fosse homem para que a gente possa entender. Trocando em miúdos, quer dizer simplesmente que aquilo que Deus disse que ia fazer com a nação de Israel, que seria mandar aquela praga de gafanhotos, diante da intercessão do profeta Amós, Deus se arrependeu no sentido de que eu não vou mais mandar essa praga em resposta à tua oração, Amós. E é claro que isso era o plano de Deus desde o começo. Obviamente era isso que Deus havia planejado na sua sabedoria e decretado desde o início. A Bíblia, quando fala das relações de Deus conosco, trata Deus como se fosse um de nós, para que esse relacionamento possa ser significativo. Deus diz, eu vou fazer isso. Nós oramos, Senhor, nos livra dessa dificuldade, que isso não aconteça. E Deus diz, ouvi a tua oração, eu não vou fazer então. Em troca, eu vou te abençoar, vou te perdoar e vou cuidar de ti. Várias vezes nós vemos esse tipo de coisa na Bíblia. No Antigo, lá mais atrás, né, nós vemos Moisés intercedendo pela nação de Israel em situações semelhantes, e Deus então não fez aquilo que deveria fazer. Talvez o caso mais conhecido é do profeta Jonas, que vai pregar em Nínive, e durante 3 dias ele fala que em 40 dias Deus vai destruir a cidade. E Jonas queria que Deus destruísse mesmo, não tinha o coração de Amós não. Jonas queria que Nínive fosse destruída, mas aí os ninivitas se arrependeram, e Deus não derramou fogo do céu como Jonas queria. Diz lá o texto que Deus viu o arrependimento dos ninivitas e se arrependeu do mal que haveria de fazer. E Jonas ficou muito furioso com isso, né? Ele queria que Deus tacasse fogo do céu lá nos ninivitas. Mas o coração de Amós é outro. Amós está com o coração quebrado pelo povo, intercede por Deus, e Deus se arrepende do mal que disse que traria, e ele então não traz a praga de gafanhotos contra a nação de Israel. Nós temos que lembrar que essas visões, você tem que imaginar Amós dizendo isso na praça pública lá em Samaria. Ou quem sabe na entrada de um dos 3 santuários, Betel, Gilgal e Berseba. Ele diante do povo de Israel dizendo, eu vou dizer a vocês o que é que Deus me mostrou. Deus me mostrou essa visão de uma praga que Ele vai mandar. Mas eu orei por vocês, intercedi por vocês e essa praga não vai acontecer. Da mesma forma funciona a segunda visão, que acontece, a gente não sabe quanto tempo depois da visão dos gafanhotos, que está aí do verso 4 a 6. Deus outra vez apareceu a Amós em uma visão e mostrou a ele um grande fogo, verso 4. Isso me mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor Deus chamou fogo para exercer a sua justiça. E esse consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. O que Amós viu que Deus lhe mostrou nessa visão era esse fogaréu que vinha, nos termos da profecia, para exercer justiça sobre Israel. Era Deus que estava trazendo esse grande fogo sobre o seu próprio povo para exercer a sua justiça, mais uma vez, diante dos pecados da nação e da apostasia que ela estava cometendo. As injustiças sociais, a idolatria, a imoralidade, a insensibilidade, a arrogância, tudo isso que Amós vem denunciando nos capítulos de 1 a 6. E a chegada daquele fogo em Israel seria catastrófica. Na visão, Amós viu que o fogo consumiu o grande abismo. Provavelmente o fogo aqui é uma seca devastadora, uma seca abrasadora, escaldante, que secou todos os rios e os poços, as fontes subterrâneas, o grande abismo. Não havia mais água na nação de Israel. Essa praga era pior do que a primeira, quando tinha esse período de estiagem, de seca abrasadora, que como fogo consumia todas as coisas, matava o rebanho, matava as plantações, matava as pessoas porque não tinham onde buscar água. E mais uma vez, isso aqui é um dos castigos da aliança que está lá em Deuteronômio 28, e Deus já havia mandado antes secas à nação de Israel para alertar o povo do seu desprazer, mas Israel não havia se arrependido com isso.
E agora Deus mandaria algo pior, uma seca tão grande que secaria as próprias fontes subterrâneas e os poços não dariam mais a sua água. Diz aqui Amós que o fogo devorava a herança do Senhor. Mais uma vez, a referência à aliança que Deus tem com a nação de Israel. Israel é a herança de Deus, é a herança do Senhor. Mas chegou um ponto em que o Senhor mandou um fogo para devorar a sua própria herança, tal a sua indignação. Ele mesmo haveria de fazer tudo isso. E aí, mais uma vez, o coração do profeta se quebra. Mais uma vez, Amós se compadece do seu próprio povo. Ele sabe que a causa de tudo aquilo são os pecados da nação de Israel. Mas agora ele nem apela mais para perdão, ele simplesmente pede que Deus pare, diz aí o verso 5. Então disse eu, Senhor Deus, cessa agora, para, não traz essa seca, esse fogo terrível sobre o teu povo. E mais uma vez ele usa os dois argumentos anteriores. Primeiro, como subsistirá Jacó? Como é que a nação vai continuar a existir depois de uma calamidade como essa? Segundo argumento, ele é pequeno. Pensa que é uma nação poderosa, pensa que está tudo bem contigo, continua indo para os altos te adorar juntamente com outros deuses, não imagina o quanto o Senhor está desgostoso com eles. A realidade é que ele é pequeno, é frágil, é vulnerável, embora pense o contrário. Então, Senhor, cessa agora, não traz essa praga, essa catástrofe sobre o teu povo. E aí, nosso Deus outra vez nos surpreende, verso 6. E o Senhor se arrependeu disso, também não acontecerá, diz o Senhor. Deus disse, está bem, Amós, eu não vou trazer essa praga contra o meu povo. Eu não vou trazer esse fogo para devorar a minha herança. Escutei a tua oração. E por ouvir a tua oração, então, eu não trarei esse castigo. A reação de Deus, então, demonstra a sua misericórdia com relação à nação e como ele está disposto a ouvir a intercessão, ainda que de uma pessoa. E mais uma vez, lembra? Imagina Amós no mercado público, na praça, na entrada dos templos, dizendo, Deus me deu outra visão, e dessa feita a visão foi do grande fogo que viria sobre vocês por conta dos pecados de vocês. Mas eu ainda intercedi por vocês e ele não virá, esse fogo não virá. Mas aí vem uma terceira visão, que nós não sabemos quanto tempo depois das duas primeiras. Mas Deus de novo apareceu a Amós em visão, está aí dos versos 7 a 9, e dessa feita a gente sabe que Amós estava em Betel, porque depois que ele profetiza isso aí, nós lemos aí no verso 10 que Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti. Então, se ele era o sacerdote de Betel, é porque foi em Betel que Amós proferiu essa última visão. E essa última visão das três é a mais assoladora. O que é que Deus mostrou a Amós? Verso 7. Mostrou-me também isso. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. A visão que Deus deu a Amós era de o Senhor em pé em cima de um muro. Eu não sei o que é que Amós viu, porque nós não sabemos de que forma Deus se manifestou a Amós. Na forma de uma pessoa, seria uma pré-encarnação do Senhor Jesus. Várias vezes no Antigo Testamento, Deus apareceu no formato de homem. Assim ele apareceu a Abraão, assim ele lutou com Jacó no Val de Jaboque, assim ele apareceu a Josué. Então a gente não sabe exatamente o que Amós viu, mas ele sabia que era Deus, provavelmente em forma humana. E Deus estava em cima de um muro. E Deus tinha algo na mão e era um prumo. Um prumo, todo mundo sabe o que é. É um cordão com peso no final e que é usado para... Era usado antigamente, hoje em dia, eu não sei, depois o Fernando pode confirmar, não sei se ainda hoje se usa prumo. Mas o pedreiro, ele começa a colocar tijolo em cima de tijolo, e aí para saber que o muro vai ficar retinho, ele coloca o prumo, para ver se o muro está sendo edificado da forma correta, para não ficar com barriga, né? Para não ficar com o torto, daí o prumo. Deus aparece aqui como mestre de obras em cima de um muro e com o prumo na mão. Diz aqui o texto que o muro havia sido levantado a prumo. O muro havia sido levantado a prumo. E Deus estava com esse prumo agora, medindo e avaliando, analisando, examinando aquele muro que tinha sido construído de acordo com todo o rigor da engenharia ou da arquitetura daquela obra. E Deus pergunta a Amós, o que é que você está vendo, Amós? E Amós olha e diz, eu estou vendo um prumo. É isso que eu estou vendo aí. É como se Deus dissesse, você sabe o que é que isso significa? Não. E então Deus interpreta a visão no verso 8, dizendo, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel. Levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. A interpretação da visão que Deus deu a Amós é muito simples. O muro é a nação de Israel.
ela tinha sido construída a prumo. O prumo ali era o esquadro da lei de Deus. A nação de Israel foi formada na aliança de Deus com os israelitas mediante Moisés no Sinai, na entrega da lei e de toda a legislação que expressava a vontade de Deus. Era um povo segundo o coração de Deus. A nação nasce como expressão do desejo de Deus. A lei marcava os limites de Israel, identificava a nação de Israel. Era o prumo que elevou aquele muro. Mas agora Deus pegou o mesmo prumo, a mesma lei, que centenas de anos antes tinha servido para o nascimento da nação de Israel. Ele põe o prumo e descobre que o muro está torto, tem uma barriga. Não posso usar muito essa figura. Tinha uma barriga no muro. E o muro agora se tornou imprestável. O muro era a nação de Israel, ou, mais especificamente, a nação de Israel representada pelos altos, construções que eram feitas no alto de montes e nos santuários da nação de Israel. Diante disso, depois que Amós entendeu, Deus então avisa agora o inevitável. Ele diz: eu vou colocar o prumo no meio do meu povo e duas coisas vão acontecer. Primeiro, eu não passarei mais pelo meu povo. Então aqui nós temos que entender o que é que isso significa. Significa que Deus não vai mais deixar de levar em consideração os pecados do seu povo. A palavra que aparece aqui é a mesma que aparece lá no livro de Êxodo, quando Deus anunciou a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos dos egípcios, e ordenou que os judeus colocassem aquele sangue no umbral da porta da sua casa, porque quando o anjo do Senhor viesse para matar os primogênitos, ele passaria pela casa do judeu. Ou seja, não entraria para exercer juízo. E naquela noite, de fato, onde tinha o sangue, o anjo do Senhor passou sem entrar. Por isso que a festa que Deus mandou que se celebrasse naquela época, a Páscoa, significa passagem. Deus passou, Deus não levou, passou, viu e foi em frente sem fazer nada. O que Deus está dizendo a Amós aqui é: eu não vou fazer mais isso, jamais passarei outra vez. Ou seja, eu não vou exercer mais misericórdia com a nação de Israel. Tanto é que, a partir daí, Amós não pede mais. Amós intercedeu na primeira visão, intercedeu na segunda, mas na terceira, Amós não teve clima. Não dava mais, porque era óbvio que o castigo era inevitável. E Deus viria, diz aí a segunda consequência, contra os altos de Isaac. Isaac, dos 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, foi o que mais construiu altares. Onde ele chegava, ele fazia um altar. Então, esses altares que foram feitos antes da nação entrar na terra prometida, eles agora estavam sendo usados pela nação de Israel como sendo um centro de adoração a falsos deuses. Então, aquilo que tinha sido um símbolo da comunhão do patriarca com Deus, agora foi apropriado por essa nação idólatra e usava como santuário. Os altos eram usados para cultuar aqueles deuses estranhos, coisa que Deus aborrecia, e era um pecado recorrente da nação de Israel, era os altos. Os reis que fizeram reformas na nação de Israel, a gente lê isso na história do Antigo Testamento, eles conseguiam tirar a idolatria do templo, das cidades principais, mas os altos permaneciam. Era uma espécie de prática idólatra popular. Ninguém conseguia tirar aquela superstição do meio de Israel. Só que Deus diz que agora ele vai destruir os altos de Isaac. E não só isso, mas também os santuários de Israel, que eram Beceba, Gilgal e Betel. Eu vou destruir aqueles 3 altos. Em 2 deles, Betel e Gilgal, estavam os bezerros de ouro que Jeroboão I tinha feito para levar a casa de Israel a adorar outros deuses que não o Senhor. Deus diz: eu vou passar o prumo, vou passar régua em tudo isso. E, finalmente, final do verso 9, me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Eu vou matar a casa do rei Jeroboão à espada. Agora imagine Amós dizendo isso lá no santuário de Betel, que era o santuário do rei, que era exatamente o lugar onde Jeroboão ia adorar. E o profeta dizendo: Deus me fez ver uma coisa. Ele pegou o mesmo prumo no qual essa nação foi forjada, mediu Israel, e Israel está fora de esquadro. O muro está torto e só presta para uma coisa: demolição. E eu vou demolir tudo, desde os altos de Isaac até os santuários de Israel. E a dinastia desse rei idólatra, Jeroboão, que é tão pecador quanto o seu antepassado, Jeroboão I, eu vou matar a espada. Agora não teria mais tolerância, eu não vou mais passar pela nação de Israel, não mais perdoarei os seus pecados, o juízo haverá de vir. Essas palavras se cumpriram, essas visões elas se cumpriram exatamente como Deus as deu. Durante o reinado de Jeroboão II, como fruto da intercessão do profeta Amós, não houve mais nenhum desastre. Jeroboão II morreu em paz.
E morreu com um reino próspero, materialmente falando, aparentemente tudo bem, e nós acreditamos a isso, a intercessão do profeta Amós. Deus escutou Amós e não mandou os juízos da aliança, como ele disse que haveria de mandar. Mas o filho de Jeroboão II, o rei Zacarias, ele foi assassinado à espada publicamente por um rebelde chamado Salém. Está no segundo livro dos Reis, capítulo 15, do verso 8 ao verso 11. A dinastia de Jeroboão II foi eliminada à espada, exatamente como Deus havia dito. E cerca de 60 anos depois, o rei Sargão II, que era o imperador da Assíria, o rei da Assíria, ele com seus exércitos invade o reino do norte em torno do ano 720 a.C. e destrói tudo em Israel. Os altos, os santuários, leva cativo o povo, mata centenas e centenas de judeus, que sobrou ele leva como prisioneiro para a Síria e traz um povo lá da Síria para habitar naquilo que era a herança do Senhor. O que é que nós podemos aprender com isso, irmãos? Eu destaquei aqui alguns pontos que eu quero trazer brevemente para os irmãos, já à guisa de conclusão. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é a grande misericórdia de Deus e seu amor para com seu povo. Deus realmente amava a nação de Israel, como nós vimos nessa passagem com tanta clareza. Deus os avisou com frequência a respeito dos seus pecados, advertiu dos castigos que os maus caminhos haveriam de trazer, pacientemente suportou os maus costumes, a rebelião, idolatria e iniquidade desse povo por décadas, deu-lhes oportunidade de arrependimento vez após vez e várias vezes se arrependeu dos juízos que ele anunciou pelos profetas que haveria de trazer. Igualmente, o nosso Deus nos ama. Ele é o mesmo Deus, o Deus de Amós é o nosso Deus. Nós somos o povo de Deus. Aquela mesma aliança que Deus tinha com a nação de Israel é a aliança que ele tem com Israel espiritual, a aliança que ele tem conosco, que somos descendentes espirituais de Abraão, Isaque e Jacó. Da mesma forma que ele era compassivo, misericordioso, paciente e tolerante, assim também por conta do mediador da aliança, nós não temos um Amós, mas nós temos alguém maior do que Amós, o Senhor Jesus Cristo, que é o mediador dessa aliança e que intercede por nós, de acordo com o que o Novo Testamento nos diz. Nós temos um sumo sacerdote à direita de Deus, que intercede por nós, que suplica por nós diante do Pai, que apresenta o seu sacrifício como sendo a razão e o motivo pelo qual Deus não deveria nos destruir e castigar pelos nossos pecados. Esse texto fala da misericórdia de Deus e da mediação do Senhor Jesus, é a razão pela qual nós não somos consumidos. Segunda coisa que esse texto nos ensina é a disposição do nosso Deus em ouvir as orações do seu povo. Quem imaginaria que Amós, o profeta boiadeiro, né, rude, tinha esse coração quebrantado, cheio de amor, a ponto de, né, dentro dos planos de Deus, fazê-lo adiar o juízo da seca e dos gafanhotos que estava para vir de maneira tão surpreendente ou tão terrível sobre a nação de Israel. É um profundo mistério isso, o mistério da oração, de como a oração, de fato, muda a história e as circunstâncias. A oração, de fato, faz isso. É um dos grandes mistérios que a Bíblia nos apresenta. Por um lado, um Deus imutável, eterno, que desde a eternidade já decretou tudo o que existe. Por outro lado, ele fez isso de tal forma que as orações do seu povo são o meio pelo qual ele realiza os seus planos que ele estabeleceu lá na eternidade. Esse é o grande mistério. Portanto, as orações são verdadeiras, elas são reais. E nós deveríamos, a partir de exemplos como esse, orar mais. Às vezes nós, calvinistas, reformados, porque cremos no decreto de Deus, na soberania de Deus, a gente ora pouco. Porque a gente fica pensando, no fundo do coração, a gente fica assim, mas Deus já determinou tudo. Deus determinou que Ele não vai ouvir a sua oração porque você não ora. Se a gente for tratar assim, não é? Mas a Bíblia nos convida, nos chama, através de exemplos e exortações, a buscar a Deus, a suplicar a Deus, dizer, Deus, perdoa, eu sou pequeno, como eu vou subsistir? Como é que teu povo vai subsistir? Como é que os meus amigos, meus familiares, como é que eles vão subsistir? São pequenos, são vulneráveis, são pecadores. Para a tua mão, perdoa, tem misericórdia. E nós devemos orar assim, na expectativa de sermos ouvidos, de que Deus de fato vai ouvir e que Ele vai nos atender. Nós devíamos orar mais, como esse texto nos ensina, confiados na misericórdia do nosso Deus. E aqui uma terceira lição que não pode deixar de ser trazida, é que, finalmente, Deus haverá de castigar irremediavelmente aqueles que abusam da sua paciência e endurecem o seu coração. A paciência de Deus e o amor de Deus o levam a suportar a rebelião e a desobediência e a dureza de coração até um ponto. A nação de Israel abusou, passou daquele limite. Na primeira visão, Deus teve paciência, na segunda, Deus teve paciência, mas já na terceira, Deus disse, eu não mais vou passar
perdoando a nação de Israel. Agora realmente é a espada que haverá de vir. A mesma coisa Deus faz hoje com aqueles que abusam da sua misericórdia, aqueles que abusam da sua paciência. É um grave risco que você corre pecando contra o conhecimento e pecando contra o Evangelho e a graça de Deus. O seu pecado é mais grave do que a nação de Israel, porque você peca contra o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, depois que o Messias prometido já veio. Nós temos mais luz do que a nação de Israel, nós sabemos mais. Nós vivemos na época do cumprimento de todas as promessas. E, portanto, uma pessoa que tem consciência do Evangelho, ela continua a viver uma vida dupla, uma vida hipócrita, uma vida de imoralidade, de traição da sua mulher, do seu marido, sendo desonesto, imoral, desobediente, rebelde. Ele está simplesmente provocando a paciência de Deus e haverá um momento em que Deus vai dizer: eu não passarei mais sobre você desavisadamente. Eu não vou mais relevar o que você está fazendo, mas agora eu vou lhe tratar conforme você merece. E a Bíblia diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, queridos, suportem essa palavra de encorajamento, por um lado, na misericórdia e na paciência de Deus, aproveitando o tempo que Ele nos dá para nos arrependermos e mudar de vida, e essa palavra também de advertência, de que chega o momento em que a paciência de Deus também exige que Ele não mais passe por nós sem executar o juízo que os nossos pecados merecem. Oremos. Senhor, nós sabemos que é somente pela intercessão do Senhor Jesus que nós estamos em pé hoje diante de Ti, e que não fora as Suas orações e súplicas e o Seu sacrifício na cruz, nós já estaríamos experimentando os Teus juízos temporais aqui nesse mundo e finalmente o juízo eterno. Mas o Senhor teve compaixão de nós, e o Senhor nos chama para sermos Teu povo. O Senhor deseja nos perdoar, nos reconciliar contigo. Eu peço que o Senhor faça isso conosco, que o Senhor nos chame a Si, através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Te damos graças pela Tua compaixão, confiados na qual nós oramos na mediação de Jesus, em quem essa compaixão é possível. Amém.